eu decidi mudar. Eu decidi mudar tudo em prol de ajudar a minha classe e mudar o cenário atual da fisioterapia. Sim, eu decidi facilitar e democratizar o acesso ao conhecimento necessário para você melhor avaliar e tratar o seu paciente com dor lombar baseados em mecanismos na moderna neurociência. E eu tomei essa decisão porque o sistema de ensino continua preso, enraizado no modelo cinesiopatológico. E esse sistema não tem a intenção de te qualificar para melhor tratar o paciente. A preocupação é somente consigo, com a sustentabilidade financeira. É por isso que te ofertam conteúdos extensos sobre anatomia e biomecânica como se fossem a solução para identificar as causas das dores e o tratamento ideal. O problema é que esse modelo de ensino não te torna um especialista em dor. Você só aprende sobre anatomia e biomecânica. Você não aprende a identificar o mecanismo de dor, os comportamentos disfuncionais, o estilo de vida e os fatores contextuais do seu paciente. Por esse motivo, você continua perdendo tempo tentando identificar disfunções teciduais e biomecânicas que expliquem a dor do seu paciente e não compreende o motivo pelo qual ele sempre volta com a mesma queixa e desiste, ele abre mão do seu tratamento. Esse é o contexto que te desvaloriza, que te limita, que te gera insegurança. E o problema não está em você, te ensinaram do jeito errado. Agora, continuar insistindo no modelo cinesiopatológico, sim, esse é um grande erro. É o que vai perpetuar a sua insegurança perante ao paciente com dor lombar aguda ou crônica. E por esse motivo, para te ajudar, eu decidi criar a Semana da Neurociência no Raciocínio Clínico da Dor Lombar. Forma de pensar, de raciocinar diferente do que eu fazia antes. Com certeza hoje eu sou uma profissional mais segura, mais assertiva, que consegue proporcionar resultados mais rápidos para o paciente. Eu melhorei a minha vida profissional assim muito, o meu faturamento melhorou, eu posso dizer que eu tô na minha melhor fase da minha vida profissional. Eu sou formada há 27 anos. Graças a Deus começou a aparecer bastante paciente e assim eu consegui triplicar o meu salário, graças a Deus, depois da formação, né? Eu acredito que se quer a área da coluna, precisa demais, assim, fazer o curso dele, porque ele entrega muito e entrega com excelência, não tem como não trazer resultados. Hoje eu tenho um resultado muito mais rápido e com muito menos esforço. É uma formação que tem tudo, então para quem quer trabalhar com coluna, tem tudo ali. Me deixou muito mais segura e mais assertiva. E isso com certeza reflete nos meus números financeiros, porque à medida que você vai proporcionando mais resultados para os pacientes, eles vão falando um para o outro e isso vai trazendo cada vez mais e mais pacientes. O bom é que quando você começa a gerar esses resultados, o seu nome em si ele começa a ser mais falado. A formação MDC me ajudou em todos os sentidos, tanto no meu conhecimento, como também nos meus resultados financeiros. E graças a Deus todo mês tô fechando perto dessa média, né? 9, 10, 11k de faturamento, não de faturamento, né? De lucro em si. E quando eu comecei a transferir isso para minha prática clínica, os resultados dos meus pacientes começaram a melhorar, mudaram bastante, isso impactou no meu faturamento. Então, se você é fisioterapeuta e quer entender sobre dor, a formação MDC é para você. Para mim foi muito válido, não foi mais do mesmo. A formação MDC pode mudar a história de vocês também, assim como mudou a minha. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para a Semana da Neurociência no Raciocínio Clínico da Dor Lombar. Nessas 3 aulas, você vai aprender com clareza como avaliar e tratar o paciente baseado em mecanismos na moderna neurociência, com base nas evidências atuais. O meu objetivo é te proporcionar clareza ao longo dessas 3 aulas para você se sentir seguro para avaliar o seu paciente de forma assertiva e saber qual a melhor ferramenta de tratamento utilizar. Proporcionar um tratamento multimodal com as principais ferramentas de tratamento que nós, fisioterapeutas, temos para tratar esses pacientes e uma abordagem multidimensional, ou seja, abordar o contexto e os comportamentos do seu paciente, coisa que poucos fisioterapeutas fazem, e eu quero que você passe a praticar depois dessas 3 aulas. Tudo bem?
Yuri, por que você decidiu criar esse evento, criar essas 3 aulas? Preste atenção neste dado. Dor lombar é a principal causa de incapacidade, de anos vividos com incapacidade em todo o mundo. A cor roxa nesse mapa representa dor lombar. Atualmente são mais de 600 milhões de pessoas sofrendo com essa condição. E a perspectiva é que aumente para quase 900 milhões de pessoas em até 2050. É estimado que 84% dos adultos tenham pelo menos um episódio, experimente um episódio de dor lombar ao longo da sua vida. E até 70% dos adultos vão experimentar também dor cervical. Eu trago essas informações para você perceber que o tratamento da coluna vertebral é uma oportunidade para você, fisioterapeuta. Por que é uma oportunidade? Porque existem muitos fisioterapeutas no mercado, mas poucos estão preparados para lidar com essa população. Poucos fisioterapeutas tratam pacientes baseados em mecanismos, tratam com base nas principais evidências. Poucos fisioterapeutas têm a capacidade de mudar os comportamentos dos pacientes. E você vai aprender aqui. Neste momento, existem 3 níveis de fisioterapeutas no mercado e eu vou apresentar para você. Existe o fisioterapeuta inocente, o fisioterapeuta alienado e o fisioterapeuta consciente. Yuri, o que significa isso? Vamos entender. O fisioterapeuta inocente é o fisioterapeuta inseguro, comumente é o fisioterapeuta que acabou de se formar, é o fisioterapeuta com pouco tempo de atuação. Esse fisioterapeuta, comumente, ele se sente inseguro quando o paciente chega para ele não sabe muito bem por onde começar a sua avaliação. Muitos acabam nem avaliando o paciente direito, nem conversa para tentar identificar o tipo de dor, já coloca o paciente na maca, realiza um monte de técnica, usa ventosa, usa liberação, realiza técnicas manuais. Quando o paciente melhora, não entende muito bem por que o paciente melhorou. Quando o paciente não apresenta nenhuma resposta, não compreende muito bem. Esse é o fisioterapeuta que comumente está perdido na avaliação e no tratamento. Já o fisioterapeuta alienado é um pouquinho diferente. É o fisioterapeuta que já fez várias formações e ele tem até um arsenal grande de ferramentas ou aborda através de uma única metodologia. É o fisioterapeuta que usa alguma formação de terapia manual combinada com exercícios ou usa somente exercício ou só terapia manual. Ele até aborda o paciente de forma multimodal ou unimodal, mas a base dele é o modelo cinesiopatológico. É o fisioterapeuta que acredita que está corrigindo disfunções biomecânicas. Ele usa a terapia manual para avaliar e corrigir alterações biomecânicas ou o exercício. É o fisioterapeuta que comumente respeita um modelo de raciocínio clínico. É o fisioterapeuta que acredita em obstrução mecânica ou cadeias lesionais. É o fisioterapeuta que comumente deixa o paciente preso a uma técnica de tratamento. O paciente precisa voltar sempre para o consultório, porque sempre tem episódios de dor, ou o paciente fica preso a um movimento específico. Não há um desmame, não há uma estratégia para mudar os comportamentos do paciente. Esse fisioterapeuta aqui, comumente, está muito vinculado à execução de técnicas e ele não muda os comportamentos do paciente, porque ele não tem uma compreensão clara sobre os mecanismos de dor e sobre a mudança comportamental. Já o fisioterapeuta consciente é aquele que domina a avaliação da dor baseada em mecanismos e proporciona um tratamento multimodal e multidimensional. Ele não se restringe a uma metodologia. Ele usa várias ferramentas terapêuticas com base nos mecanismos de ação e com base no tipo de dor do paciente. E o mais importante de tudo, ele tem a capacidade de abordar os comportamentos diários e o estilo de vida do paciente. Ele não deixa o paciente preso a uma técnica.
Esse fisioterapeuta, comumente, ele proporciona alta eficácia, independência para o paciente. Tudo bem? É importante que você tenha essa compreensão. Eu não sei hoje qual fisioterapeuta é você, mas no final dessas 3 aulas, eu vou te levar para esse último nível. Você se tornará um fisioterapeuta consciente. Tudo bem? E antes de tudo, para você que não me conhece, talvez seja a sua primeira vez em relação a ter um contato comigo, eu sou o Yuri Godoy, sou fisioterapeuta clínico, sou especialista em terapia manual e as minhas formações são destinadas à área de neurociência e à área de coluna, como avaliação da dor baseada em mecanismos. Eu já passei pela osteopatia, método Mackenzie, sistema de classificação em subgrupos, Mulligan, terapia manipulativa, enfim, diversas formações na área de dor, neurociência e coluna vertebral. E atualmente sou mentor de fisioterapeutas através da formação MDC. Eu vou falar um pouco mais sobre ela ao longo das 3 aulas. E atendo a principal demanda de pacientes que nos procuram, que são os pacientes crônicos de coluna vertebral. E eu quero te proporcionar essa mesma capacidade de avaliar e tratar os pacientes, seja de forma presencial ou através de teleconsulta, que é um formato que eu atendo bastante hoje, tudo bem? E os meus alunos atendem bastante, tá? Ou seja, é importante que você preste muita atenção ao longo das 3 aulas. O que você vai aprender nessas 3 aulas? Na primeira aula, nessa nossa primeira aula, você vai aprender como realizar uma avaliação assertiva baseada em mecanismos. Tem como tratar dor sem conhecimento sobre dor? Tem como tratar dor se você não sabe qual é o tipo de dor do seu paciente? A resposta é meio óbvia, né? Não tem como. E você vai aprender aqui. Na segunda aula, você vai aprender como usar o exercício, a terapia manual e as abordagens cognitivas e comportamentais de acordo com a moderna neurociência. Por quê? Porque comumente o fisioterapeuta utiliza mal essas ferramentas terapêuticas ou se isola a utilização de uma única ferramenta. Por exemplo, só trata com terapia manual. E esse é um erro. O fisioterapeuta precisa ser um profissional completo, ter um arsenal completo, mas não só ter um arsenal completo, fazer a utilização apropriada, com base nos mecanismos, com base na moderna neurociência, e na segunda aula você vai aprender. E para clarear ainda mais o seu conhecimento, na terceira aula eu vou mostrar na prática, em um caso clínico real, como avaliar e como tratar. Então você vai pegar o conteúdo da primeira e da segunda aula e você vai ter ali de forma clara em um caso clínico real. Na terceira aula eu vou mostrar para você como realizar todo o plano terapêutico, todo o processo, com início, meio e fim de tratamento para te proporcionar mais segurança. Tudo bem? E por que essa primeira aula ela é extremamente importante? Assim como eu disse, não tem como avaliar e tratar se você não entende sobre dor, se você não sabe identificar o tipo de dor do seu paciente. Mas não só isso. Identificar o tipo de dor do seu paciente vai te dar uma capacidade de proporcionar um prognóstico assertivo. Ou seja, determinar o tempo de tratamento do seu paciente e o número de atendimentos. Se você tem a capacidade de determinar o tempo de tratamento e o número de atendimentos do seu paciente, você vende planos de tratamento ao invés de vender sessões avulsas. Quem trabalha com sessão avulsa perde muito paciente. Por quê? O paciente, se você gera muito resultado para ele no primeiro atendimento, no segundo atendimento, ele não volta mais, ele se dá alta por conta própria. E depois o sintoma volta. E ele ainda sai falando que o seu tratamento não funcionou. Tudo bem? Se você vende plano de tratamento, o paciente passa por todas as fases do tratamento com início, meio e fim. E o melhor de tudo, você garante estabilidade financeira. Esse aqui é um dos tipos de mensagem que eu recebo muito dos meus alunos. O Alexandre, com 2 semanas de trabalho, R$ 8.500, me mandando esse feedback. Por quê? Porque ele vende planos de tratamento de acordo com o tipo de dor do paciente dele. Cada tipo de dor tem uma demanda.
E no dia que eu postei esse feedback, porque eu gosto de compartilhar os resultados dos meus alunos lá no Instagram, o Daniel respondeu falando que fazem 9 meses que o seu faturamento não cai de 10 mil reais. Esse foi o aluno da primeira turma da formação MDC, que faturava entre 5 a 6 mil, e logo no mês seguinte, depois da formação, ele conseguiu alcançar os seus primeiros 10K e se mantém com essa estabilidade. Por quê? Porque todos eles sabem identificar o tipo de dor para proporcionar um prognóstico assertivo e vender planos de tratamento. É importante que você entenda sobre isso. Tudo bem? Então, vamos ao conteúdo de fato. Como deve ser a avaliação? A avaliação do fisioterapeuta deve ser baseada em mecanismos. O que é uma avaliação baseada em mecanismos, Yuri? O termo mecanismos é usado para delinear os fatores que contribuem para o desenvolvimento, a manutenção e os períodos de agravo do paciente. A avaliação baseada em mecanismos tem como intuito identificar todos os fatores que estão envolvidos na experiência de dor do paciente. E quando nós falamos sobre mecanismos de dor, nós estamos falando sobre os mecanismos neurofisiológicos, que são os mecanismos por trás do desenvolvimento, ou seja, é o tipo de dor do paciente, mas não só o tipo de dor. Independente do tipo de dor do seu paciente, nós também precisamos identificar os fatores, os mecanismos que estão por trás de facilitar o desenvolvimento de dor, a cronificação, a persistência da dor e os períodos de agravo, que estão relacionados ao contexto biopsicossocial. A nossa avaliação precisa ser baseada em mecanismos e ser uma avaliação biopsicossocial. Tudo bem? Quando nós falamos sobre os mecanismos neurofisiológicos de dor, nós precisamos entender que eles podem acontecer de forma cíclica, de maneira cíclica. Um paciente pode ter mais de um mecanismo acontecendo de forma simultânea. E por mais que existam duas pessoas com a mesma queixa, os diagnósticos podem ser diferentes. Os mecanismos podem ser diferentes. Yuri, peraí, é muita informação para mim. Explica isso. Vamos lá. Quando o paciente chega com dor lombar para você, você precisa identificar qual é o mecanismo neurofisiológico de dor. Que existem 3 grandes categorias. E ao total, se você pega as subcategorias, aumenta para 7 possibilidades. Mas não só isso. O paciente, por mais que ele tenha dor lombar, ele pode ter mais de um mecanismo acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, o paciente pode ter uma dor nociceptiva mecânica e, com o passar do tempo, ter uma sobreposição e ter uma dor química não inflamatória. Ou, com o passar do tempo, ele pode desenvolver a sobreposição para um outro mecanismo, tanto a dor nociceptiva quanto a dor nociplástica. Ter a sobreposição dos mecanismos. Isso é o que nós falamos acontecer de maneira cíclica. O paciente começa com um mecanismo e ele pode desenvolver outro. Aqui nós estamos falando do tipo de dor. E mais para frente eu vou falar sobre os mecanismos em relação ao contexto biopsicossocial que favorecem o desenvolvimento, a persistência e os períodos de agravo também. Tudo bem? É importante que você entenda sobre isso. É dessa forma que nós aprendemos a tratar os pacientes? Não. O fisioterapeuta comumente aprende a avaliar o paciente com base no modelo cinesiopatológico. O que é modelo cinesiopatológico? O fisioterapeuta tenta identificar desordens, disfunções biomecânicas relacionadas à mobilidade das articulações, à flexibilidade dos tecidos. Comumente o fisioterapeuta tenta identificar disfunções para corrigir. O problema é que esse modelo de avaliação e tratamento caiu por terra.
Não se usa o modelo cinesiopatológico e esse é um dos principais fatores que contribui para o desenvolvimento de dor crônica nos pacientes. Tudo bem? Vou mostrar aqui um exemplo de mensagem que eu recebo dos pacientes que passam por outros fisioterapeutas. Essa paciente apresentava dor lombar mais dor no quadril. E olha a mensagem que ela me mandou quando eu questionei: o que você já tentou para resolver o seu problema? E ela me disse: o primeiro fisioterapeuta falou que podia ser por causa da musculação, a dor lombar. E na parte anterior do quadril, que era a região que ela sentia dor, ele pediu para fazer uma ressonância e fez uma sessão de quiropraxia em mim. A segunda falou que tinha uma leve retificação na lombar no lado direito. Fez uma quiro em mim e disse que a retificação foi corrigida. E o terceiro falou que eu estava com desequilíbrio muscular e que não estava respirando do jeito certo. E começou a fazer RPG em mim. Consegue perceber aqui que os fisioterapeutas ficam tentando identificar disfunções, desordens biomecânicas? Talvez esse seja o seu modelo de avaliação e tratamento, mas não se usa atualmente. Olha como o paciente fica. Aí fica meio difícil saber o que eu tenho, porque cada um fala uma coisa. Os pacientes ficam confusos. Os pacientes não entendem. Essa não é a maneira racional de avaliar os nossos pacientes. Tá? E eu já passei por esse sistema. Eu já avaliei e tratei os meus pacientes dessa forma. E eu já fui paciente no passado. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu sofri um acidente e eu luxei o meu quadril. E ao reduzir a luxação, o médico falou que eu tinha prejudicado a minha articulação, a cartilagem, porque ficou muito tempo fora. O fêmur ficou muito tempo fora da articulação. E que eu ia desenvolver desgaste no meu quadril com o passar dos anos e que no futuro eu teria que passar por uma cirurgia para colocar uma prótese, uma artroplastia total de quadril, na opinião do médico. Imagina uma pessoa, um leigo com 16 anos, escutar isso. E o meu sonho era jogar bola. E o que esse médico fez? A partir de hoje você está proibido de praticar exercício com impacto ou com carga. Por que você está proibido? Porque se você praticar, vai acelerar o desgaste e você vai ter que fazer a cirurgia muito cedo, talvez com 40 anos. Mas se você cuidar muito bem, lá para os seus 60 anos, você vai precisar fazer a sua cirurgia. Então, aumente o tempo sem cirurgia. Essa era a previsão dele. E como eu não queria estudar, eu não gostava de estudar, eu queria ser atleta. Eu tive o meu sonho por água abaixo. Eu desenvolvi cinesiofobia, pensamentos catastróficos e esses aspectos cognitivos influenciam muito, aumentando a dor e a persistência, e vocês vão ver isso também. Acontece demais nos pacientes com dor de coluna, com dor lombar, tá? Ou seja, eu tive que optar pelo estudo. Então falei, então beleza, vou ter que fazer faculdade. Não queria, não gostava de estudar, essa é a realidade, tá? Nunca fui o melhor aluno. E eu queria fazer educação física por ser mais próximo do esporte, mas até isso o médico me proibiu. Ele falou, você será incapaz de fazer a parte prática, as aulas práticas. Então eu sugiro que você procure outra profissão. E além disso, educação física não dá dinheiro. Então era um médico muito arrogante. Ele falou, faz medicina dá dinheiro. Sabe? É um pouco chato esse tipo de situação. E eu fui para fisioterapia por achar mais próximo de educação física. E hoje eu estou aqui. Eu utilizo isso que aconteceu comigo como motivação para que outros pacientes não passem por esse tipo de situação. O meu principal objetivo hoje é capacitar você, fisioterapeuta, para melhor avaliar e tratar os seus pacientes. Porque os pacientes passam por esse tipo de situação que eu passei também devido ao modelo cinesiopatológico. E você precisa avaliar com base em mecanismos para tratar melhor o seu paciente. E acima de tudo, a nossa profissão precisa ser mais valorizada.
Porque nós somos profissionais de porta de entrada. O paciente não precisa procurar outras profissões, ele pode nos procurar diretamente. E o paciente vira seu fã se você resolve o problema dele. Tudo bem? Então, o meu objetivo é que a fisioterapia suba de patamar e que a gente tenha muito valor entre as classes. Mas para isso é importante que você domine a avaliação e o tratamento da dor baseado em mecanismos. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Você precisa estar preparado. Tudo bem? Então vamos dar continuidade ao conteúdo. Aqui, exemplos de como nós aprendemos a avaliação com base no modelo cinésio patológico. O nosso objetivo é identificar alterações biomecânicas relacionadas às articulações ou aos tecidos moles, que essas alterações podem gerar microtraumas, macrotraumas e, consequentemente, desenvolver lesões e dor. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Tudo bem? Aqui exemplos de modelos de avaliação, cadeias lesionais, subluxação vertebral, obstrução mecânica, disfunção miofacial, alterações posturais, fraqueza. Essas são avaliações que não vão te proporcionar uma capacidade de melhor tratar o seu paciente. Vai gerar confusão na cabeça do seu paciente, assim como gerou na minha quando eu era paciente lá no passado. Tudo bem? Vai gerar confusão na cabeça do paciente, assim como eu mostrei o print da paciente que me procurou. Não sabe o que tem, fica confusa. E quando nós falamos sobre os tipos de dor, existem 3 tipos de dor. A dor neuropática, a dor noceptiva e a dor nociplástica. Vamos começar por ordem de gênese, de reconhecimento. No início, acreditava-se que só existia, pelo menos nas evidências, o que era reconhecido era a dor neuropática, que é uma dor causada por lesão ou doença no sistema nervoso. Ou seja, o paciente precisa ter uma lesão ou uma doença que esteja acometendo o tecido neural. E existem 2 subcategorias. Então eu já vou explicar as subcategorias para você entender quais são as dores existentes. A dor neuropática, existem 2 subcategorias, que é a central e a periférica. O que significa isso? Ou está acometendo o tecido neural ao nível central, sistema nervoso central aqui o cérebro, centros superiores ou medula, que é centro, ou está acometendo as raízes nervosas e o nervo periférico. Isso é periferia. Um exemplo de uma patologia que acomete ao nível periférico, a hérnia de disco, que comumente acomete a raiz nervosa. É uma patologia que causa dor neuropática. Ao nível central, uma dor após AVE, por exemplo, é uma dor neuropática central. Tudo bem? Vamos entender as próximas. O que é uma dor nociceptiva? É uma dor que surge de um dano real ou a ameaça ao tecido não neural. Então aqui não acomete o tecido neural, devido à ativação dos nociceptores. Nesse caso, o indivíduo pode ou não ter uma lesão. Então pode acontecer devido a uma lesão ou somente devido à ativação dos nociceptores não relacionadas à lesão. Vou explicar para você. Qualquer lesão gera processo inflamatório e a inflamação ativa os nociceptores químicos. Para ficar mais claro, e eu já vou explicar as 3 subcategorias de dor nociceptiva. Nós temos 3 tipos de sensores periféricos. Sensores que detectam informação térmica, informação química e informação mecânica. Tudo bem? Esquece um pouquinho os sensores térmicos, porque nós não vamos falar de temperatura aqui. Quando nós falamos sobre dor de coluna, nós temos que nos preocupar com
a ativação dos sensores químicos e dos sensores mecânicos. Quando nós temos uma lesão, nós temos uma cascata inflamatória atuando para fazer o reparo do tecido. Essa cascata inflamatória sensibiliza os sensores químicos e essa informação chega ao sistema nervoso central. E o cérebro, ao perceber essa irritação química provocada pela inflamação, causa dor. Mas quando nós falamos de coluna vertebral, raramente há uma condição inflamatória. Em casos raríssimos, quando o indivíduo tem alguma doença autoimune que pode gerar inflamação persistente, mas isso é raríssimo. Tudo bem? A maioria dos pacientes não apresentam dor química inflamatória quando nós falamos de dor lombar. E dor química não se restringe à inflamação. Agora vamos falar sobre as 3 subcategorias de dor nociceptiva. A primeira eu já expliquei, dor química inflamatória. Mas nós temos a dor química não inflamatória. Um exemplo de dor química não inflamatória, faça isso. Mantenha o seu braço nessa posição. Se você ficar muito tempo nessa posição, vai começar a incomodar o seu ombro, vai começar a doer. A musculatura, o pessoal vai falar assim, tá fadigando a musculatura. Sim, chega conteúdo ácido, aumenta a concentração de íons H+, e essa reação química, esse aumento nos metabólitos, também é irritativo para os nossos receptores químicos. Então o cérebro, ao ter essa chegada de informação química lá da periferia, essas aferências químicas chegando lá no sistema nervoso e sendo percebidas como irritativas, o indivíduo tem como resposta dor. E nos pacientes de coluna, nos pacientes com dor lombar, isso é muito comum. Paciente com dor lombar, predominantemente química não inflamatória. Pacientes principalmente que adotam comportamentos de evitação, aquele paciente que você percebe bracing, ou paciente que não relaxa o abdômen, esse paciente comumente tem uma irritação periférica por conta do excesso de atividade muscular. Talvez você já esteja pensando em vários casos que você já atendeu de pacientes que têm medo, que evitam movimento, que apresentam esse mecanismo de dor. É um exemplo. E por fim, a dor mecânica. Comumente as pessoas pensam que dor mecânica é porque tem algo obstruindo o movimento, que o movimento não tá, que a articulação não está móvel, alguma coisa impedindo o movimento e que isso vai causar dor. Na verdade, não é isso. Está relacionado com os comportamentos do indivíduo que irrita os nossos receptores mecânicos. Se você puxar o dedo para trás, em algum momento vai começar a doer. Ou pela intensidade, ou pelo tempo que você mantém essa tensão mecânica nas estruturas, principalmente nas estruturas ligamentares. Isso ativa os sensores mecânicos. E dependendo da intensidade ou do tempo, pode ser percebido como aferência irritativa. E o paciente pode ter uma dor mecânica. Tudo bem? E você precisa entender quais são os comportamentos diários que o seu paciente tem que pode irritar as estruturas da sua coluna. Não está relacionado com obstrução. Tá? Essas são as 3 categorias, as 3 subcategorias de dor nociceptiva. Então aqui nós já falamos de 5. 2 dores neuropáticas e 3 dores, tem uns efeitos aqui, tá? Não repare. Eu não sei como tira isso daqui. Enfim, 3 dores nociceptivas. Tudo bem? Dor química inflamatória, quando há presença de lesão, e as outras 2 que não há relação com lesão. Dor química não inflamatória e dor mecânica, que está relacionada com comportamentos do paciente. Agora vamos entender o que é uma dor nociplástica. A dor nociplástica é aquela que surge da nocicepção alterada. Preste bastante atenção nisso.
Há uma falha processual. Apesar de não haver evidência clara de dano real ou ameaça, causando a ativação dos nossos receptores periféricos ou evidência de doença ou lesão do sistema somatosensorial que cause a dor. Preste bastante atenção. Lembra que nós falamos que existem os 3 sensores periféricos, que é o sensor térmico, químico e mecânico, que são responsáveis por identificar as entradas sensoriais. Então, quando a gente chega próximo de uma panela quente, por exemplo, a gente percebe o calor porque os sensores térmicos captam aquela temperatura, informam o sistema nervoso e ele manda a sensação de calor. E se a gente encosta na panela e a temperatura pode ser lesiva, vai prejudicar a integridade da pele, o cérebro manda como resposta dor, para nos afastar daquela situação de perigo. Ou seja, dependendo da intensidade da entrada sensorial, ela pode ser percebida como nociva ou inócua. O calor, por exemplo, se for um calor não nocivo, a gente vai perceber só como calor. Se for um calor nocivo, a gente vai perceber como dor. No paciente nociplástico, essa discriminação de informações entre ser nocivo ou inócuo é alterado. As entradas sensoriais inócuas podem ser percebidas como nocivas. É um paciente que tem um sistema de alerta disfuncional. É uma patologia ao nível central. É uma adaptação disfuncional e patológica dos processamentos das vias nociceptivas. Tudo bem? É o paciente que tem a experiência de dor não necessariamente por alguma situação que seja ameaçadora, perigosa, mas o sistema de alerta dele dispara muito fácil esse alerta que é a dor. E ao mesmo tempo, é um paciente que tem baixa capacidade de inibir a dor. É o paciente, por exemplo, que você faz um monte de técnica e ele não melhora no seu atendimento. Percebe aqui que já é diferente de todos os outros que eu citei? Para cada tipo de dor, há um tratamento correto. Na próxima aula você vai aprender como utilizar as ferramentas terapêuticas para cada tipo de dor. Então você vai entender quais são os tipos de tratamento mais apropriados para esse tipo de paciente aqui, por exemplo. Aqui, ó, antes de tudo, eu quero mostrar o exemplo de um dos meus alunos, o João. Preste atenção aqui, ó, em relação a tratar o paciente com base no mecanismo de dor. Olha o feedback que ele me mandou. É muito simples tratar um paciente quando você sabe identificar o predomínio de dor. Assim, você já vai mais direto no movimento e nas abordagens. Até porque existem pacientes que a gente não usa movimento específico, por exemplo. O paciente nociplástico, por exemplo, a gente quase não usa movimento específico. Tá? E, consequentemente, os resultados são mais rápidos. Antes, eu ficava chutando qualquer movimento, e quando ele melhorava, eu ficava sem saber muito bem o porquê melhorou. Clareza é a palavra certa. Você precisa entender que identificar o tipo de dor do seu paciente vai te trazer clareza. Consegue perceber que o conteúdo dessa aula é uma oportunidade para você melhor avaliar e tratar o seu paciente? E quando você juntar o conteúdo de hoje com a aula de amanhã e ter ainda toda a organização da terceira aula, vai ficar muito mais claro para você sair desse evento colocando em prática. Tudo bem? E qual é uma consequência, um colateral? Existe um colateral de dominar esse assunto, que é o colateral financeiro. O João, por exemplo, dos seus feedbacks, ele me falou: antes eu faturava em torno de 5 a 6 mil, agora no último mês já foi para 8 mil e provavelmente esse mês de março ultrapassa 10 mil. Esse costuma ser os feedbacks que eu recebo dos meus pacientes, porque uma vez que você identifica o tipo de dor do seu paciente, que você trata ele, oferece um prognóstico que seja mais assertivo no tempo e no número de sessões,
Você vendendo planos de tratamento, você aumenta o seu faturamento. Esse é um colateral. E aí, você quer correr esse risco de aumentar o seu faturamento? Essa é a pergunta que eu faço para você. Mas você precisa dominar a avaliação baseada em mecanismos. É o que vai te dar a capacidade racional de entender os seus pacientes. Aqui no relato do João, olha aqui, ó. Eu já tratei uma paciente que tinha artrodese, que é a cirurgia de fixação da coluna. Eu tratei ela com flexão, porém eu não entendia nada o porquê que ela tinha melhorado. Hoje, sabendo de predomínio de dor, tudo faz sentido e agora entendo porque ela melhorou com flexão. É importante que você entenda isso, tá? Vai te dar clareza. Quando você sabe qual é o tipo de dor, você entende como a ferramenta atua em cima daquele mecanismo de dor. Se você tem um paciente com dor mecânica, qual é o estímulo que você pode ofertar que reduz a irritação mecânica? Você vai aprender na próxima aula. Se você tem um paciente que tem uma dor química não inflamatória, qual é o estímulo que você reduz aquela irritação química? Se você tem um paciente com dor predominantemente nociplástica, o que você pode fazer para melhorar esse processamento das vias nociceptivas? Tudo bem? Dando continuidade, ainda explicando sobre a dor nociplástica. Existem 2 subcategorias. E agora se tornam 7 possibilidades de causa dentro do consultório. As 2 neuropáticas, as 3 nociceptivas e as 2 nociplásticas. Nós temos a dor nociplástica verdadeira, que é quando o paciente não tem relação com a periferia, somente com a falha processual. Não é tão comum nos pacientes de coluna. Qual é um exemplo muito comum de dor nociplástica verdadeira? Fibromialgia, dor generalizada. Tudo bem? A segunda subcategoria de dor nociplástica é a dor nociplástica aumentada. É quando o indivíduo ele tem a falha processual, mas ela acontece depois do paciente vir de uma dor nociceptiva ou neuropática. O que significa isso? A sobreposição tem relação com dano, com lesão ou doença. Primeiro, do tecido neural, ou primeiro, com desenvolvimento de dor nociceptiva e com o passar do tempo, esse paciente desenvolve também a falha processual. Esse paciente, ele obrigatoriamente tem que ser crônico. Tudo bem? Com o passar do tempo, além da periferia, o envolvimento da periferia, seja através de dor nociceptiva ou dor neuropática, ele desenvolve a falha processual. Tá? E quando o paciente chega no consultório, como deve ser a nossa avaliação? Eu vou explicar agora para você sobre a classificação geral e depois eu vou te mostrar quais são as características para você identificar o tipo de dor do seu paciente na avaliação. Mas antes de tudo, antes de mostrar para você como identificar o tipo de dor do seu paciente, qual é o paciente com dor lombar que está chegando no seu consultório, eu tenho uma notícia muito boa. No final dessa aula, eu vou disponibilizar, é o primeiro presente do evento, tá? Em todas as aulas, eu separei presentes para te dar, gratuitamente. No final dessa aula, eu vou disponibilizar gratuitamente a ficha de avaliação que eu utilizo e que os meus alunos da formação MDC utilizam na prática clínica, tá? Eu vou disponibilizar a minha ficha gratuitamente para você. No final da aula eu explico como você terá acesso a ela, o que você precisa fazer para ter acesso a ela. Tudo bem? Eu gostaria muito da sua interação aqui no chat. Tá fazendo sentido para você até o presente momento? Comenta aqui para eu saber. Por mais que essa aula seja gravada, eu estou acompanhando os comentários de vocês aqui e eu estarei respondendo e interagindo com vocês no chat. Tudo bem? Dando continuidade, quando o paciente chega no seu consultório, você precisa primeiro fazer a classificação geral. Depois da classificação geral, você vai identificar o tipo de dor e os fatores relacionados ao contexto biopsicossocial. Então, 1 a 2% de todos os pacientes com dor lombar podem apresentar uma patologia grave, uma red flag, bandeira vermelha. Esse paciente não será atendido por nós, tá?
esse é o paciente que você vai encaminhar ele para o médico, o neurologista. É o paciente que você suspeita de uma infecção, suspeita de um tumor, suspeita de uma fratura, suspeita de uma síndrome da caldequina. Então é o paciente que comumente é agudo, ou é um paciente que, além de dor lombar, ele apresenta déficits neurológicos e você precisa fazer algumas perguntas importantes. Você precisa saber se esse indivíduo teve trauma antes da dor, se o indivíduo faz uso crônico de corticoide, ou se é um idoso, porque esses dois aspectos estão relacionados com a densidade óssea, que pode predispor ao desenvolvimento de uma fratura, até mesmo pelo próprio peso, tá? O idoso com osteoporose pode ter uma fratura e não necessariamente ter após um trauma, tá? Se esse paciente tem dor contínua que piora com o movimento, suspeite de uma fratura. Ou se o paciente está tendo febre, o paciente está tendo náuseas, o paciente tem passado muito mal além da dor, suspeite de uma infecção, principalmente se faz uso de injetáveis por algum motivo, se tem alguma patologia que ele faz uso de injetáveis frequentemente, ele pode se infectar. É raro, mas pode acontecer. O paciente está perdendo peso sem explicação, suspeite de tumor. Dor noturna, tá? Dor principalmente de madrugada, perdendo peso de forma abrupta, suspeite de tumor. O paciente que chega apresentando déficits neurológicos na perna e que estão progredindo, evoluindo muito rápido, o paciente está perdendo força do membro inferior, principalmente se for bilateral, e ele não está sentindo a região da virilha, apresenta anestesia em cela, com incontinência fecal ou urinária, ou até mesmo retenção, suspeite de uma síndrome da caldequina. Você precisa fazer essas perguntas para excluir essa pequena porcentagem. São poucos pacientes, 1 a 2%, mas pode chegar no seu consultório, assim como já chegou para mim. Eu já atendi paciente que apresentava sintomas de tumor. Eu já atendi paciente com déficits neurológicos que estava relacionado com esclerose múltipla. É importante, chega no seu consultório. Em algum momento vai chegar. Depois de excluir essa parcela, 5 a 10% dos pacientes vão apresentar dor lombar com déficits neurológicos. São os pacientes que têm radiculopatia, dor neuropática, já trazendo para o mecanismo de dor também. E 85% desses pacientes vão ter como causa a hérnia de disco. É o mais comum, tá? O mais comum é que esses pacientes tenham hérnia de disco. É o paciente que chega apresentando dor lombar e déficits neurológicos ao longo do membro inferior. Eu já vou explicar para você como que você identifica na prática. O restante será distribuído entre estenose central ou lateral, que é o mais comum, e dificilmente você vai lidar com uma listese sintomática, porque a maior parte delas são assintomáticas. Tudo bem? E por fim, a maior parte dos nossos pacientes não apresentam lesão. São as dores de causa inespecífica, causa primária. Eu chamo de dor multifatorial. É uma dor causada por múltiplos fatores. Mas independente do tipo de dor do seu paciente, em todos os casos, se é dor neuropática, nociplástica, nociceptiva, você vai ter que avaliar todos os fatores de riscos, sejam eles patoanatômicos, físicos, psicológicos, sociais, o estilo de vida e a saúde geral. Por quê? Porque você vai ter que identificar as barreiras que estão impedindo a melhora do paciente. Então nós precisamos identificar tudo que for modificável para mudar os comportamentos do nosso paciente. Comumente a gente aprende a avaliar dessa forma? Não aprendemos. O que a gente aprende? Ficar procurando desordens biomecânicas, tá? Então meu objetivo aqui é clarear a avaliação para você. Então vamos lá. Como nós identificamos uma dor neuropática na clínica, na prática? O paciente na sua história vai apresentar o relato de dor em distribuição neuroanatômica.
que é uma dor em distribuição neuroanatômica? É o paciente que ele descreve o trajeto de dor certinho para você. Ele fala, ó, minha dor, ela sai da coluna e ela vem aqui abaixo do joelho, ela desce para a panturrilha. O paciente ele vai mostrar para você o trajeto neuroanatômico específico. Tudo bem? Isso levanta a suspeita de uma dor neuropática. Se o paciente tem na história esse relato, possivelmente pode ser uma dor neuropática. E ao realizar o exame, você percebe que há déficits sinais sensoriais em distribuição neuroanatômica. O que significa isso? O paciente pode apresentar redução da sensibilidade em uma distribuição dermatomal. Ele mostra para você, ó, eu não estou sentindo direito essa parte aqui da minha perna. Ou o contrário, sentir demais. O leve toque causa dor. O nome disso se chama alodínia. Não é tão comum. O mais comum nas dores neuropáticas de coluna são os déficits. É o indivíduo apresentar redução da sensibilidade, a dormência, as parestesias. Tudo bem? A dormência acompanhado de sensação de formigamento, de choque, tá? O que mais? Nos testes, você confirma a sua hipótese. Quais testes? A avaliação de sensibilidade e a avaliação de força. E os testes neurodinâmicos. Ou seja, o paciente chegou com dor lombar, apresenta lá a dor em distribuição, em trajeto neuroanatômico, com déficits neurológicos em distribuição dermatomal. Você vai lá e avalia a sensibilidade. De fato, está alterada? É um teste confirmatório. Avalia a força. Tem redução de força? Outro teste confirmatório. Realiza o slump test e o teste de elevação da perna estendida, o LASEG, que é um teste provocativo. Se o indivíduo apresenta os seus sintomas nesses testes, você confirma a sua hipótese de dor neuropática. Tudo bem? Então esse é um exemplo de como confirmar uma hipótese de hernia de disco, por exemplo, que é a maior parte dos pacientes com dor neuropática, a maior parte dos pacientes com radiculopatia lombar. Tudo bem? Agora vamos entender a dor nociceptiva. Eu vou trazer para vocês as principais características. Não são só essas, tá? Mas eu vou trazer o que é mais predominante dentro do consultório, o que a gente mais observa nesses pacientes para você identificar com o seu paciente. Quando o paciente tem um predomínio de dor nociceptiva, ele comumente apresenta dor localizada. Essa dor localizada também pode estar acompanhada de dor referida. Ou seja, o paciente consegue demonstrar para você a região certinha de onde ele percebe a dor nas costas, a dor na coluna, e fala, ó, a minha dor ela é aqui do lado direito, ou a minha dor ela é centralizada, ou ela pega a região da coluna. O paciente ele descreve a localização. E o paciente pode apresentar dor referida. Ou seja, a dor pode ir para o quadril, pode espalhar pela perna, mas de maneira ampla, diferente da dor neuropática. Porque aqui não há o envolvimento do nervo. Na dor neuropática, há o envolvimento do tecido neural. Na dor nociceptiva, não. É a irritação das estruturas, a irritação nociceptiva, que pode sensibilizar também o corno dorsal da medula e gerar dor referida. Dor em regiões que compartilham da mesma inervação segmentar, tá? Então o paciente pode apresentar. E além de dor localizada, o paciente consegue descrever a sua dor. Quando você pergunta a ele, como é a sua dor? Você consegue descrever para mim? Ele fala para você, é uma dor que lateja, é uma dor que parece que pressiona, é uma dor que parece que queima, é dolorida. Esses são os principais relatos. E o paciente apresenta de forma clara fatores de agravo e alívio. O que significa isso? Paciente, tem alguma coisa que você faz no seu dia a dia que aumenta a sua dor, que você já percebeu que te piora? O paciente fala para você, sim, quando eu fico sentado muito tempo a minha dor piora. Quando eu faço exercício a minha dor piora. A mesma coisa com alívio. Tem alguma coisa que você faz que alivia a sua dor? E o paciente diz, sim. Quando eu faço um exercício a minha dor melhora. Quando eu levanto, quando eu ando, quando eu faço um alongamento, enfim.
Dependendo do tipo de dor, alguns pacientes podem apresentar fatores de agravo e alívio. Você vai perceber isso quando você perguntar ao seu paciente se tem alguma coisa que piora ou que melhora a sua dor. Tudo bem? Os fatores de agravo e alívio são claros. Assim como existe um padrão mecânico proporcional. O que significa isso? A dor do paciente muda com o movimento. O paciente, durante a sua avaliação, quando você faz lá os movimentos de avaliação, ele fala, ó, esse movimento me piora, esse movimento alivia. Existe um padrão mecânico proporcional. Movimento influencia aumentando ou reduzindo a dor. E isso é importante também para você identificar o exercício de tratamento do seu paciente. Tá? Você vai entender mais sobre isso também, estratégias que reduzem a irritação. Nesses pacientes, eles podem apresentar fatores psicológicos. Tá? Na avaliação do contexto psicossocial, você pode perceber estresse, ansiedade, alteração de humor, problemas em relação ao trabalho, estar passando por algum momento complicado de vida, pode sim, tá? Mas comumente, principalmente em relação à saúde psicológica, os fatores talvez não sejam tão importantes, assim como o próximo tipo de dor que eu vou explicar, mas eles podem estar presentes, tá? Então é relativo. O paciente pode ter fatores relevantes ou não na dor nociceptiva, tá? Fatores psicossociais. E o teste, o exame neurológico, ele é negativo. Tá? Por quê? Porque não é neuropático, é nociceptivo. Tudo bem? Agora, vamos ver a diferença para o paciente com dor nociplástica. O paciente com dor lombar nociplástica comumente apresenta uma dor mais difusa. O que significa isso? O paciente costuma ter uma dificuldade de descrever a localização da dor, porque a dor pega uma região muito ampla, ou ela espalha, ela sobe, ela desce, ela não tem uma localização clara, tá? O paciente geralmente descreve ela como dolorida, pode trazer até descrições parecidas com a dor neuropática, em choque, pode trazer esse tipo de descrição. Mas esse paciente apresenta o quê? Hipersensibilidade. Quando você toca a região, o paciente apresenta alodínia, hiperalgesia. O que significa isso? Dor ao leve toque, por exemplo, a um estímulo não doloroso. Quando você gera um estímulo não doloroso, inócuo, e o paciente apresenta dor, isso é alodínia, enfim. Não sei qual é o melhor termo. Algumas pessoas falam alodínia, outros alodinia, mas você entendeu. E hiperalgesia é quando o indivíduo percebe dor a um estímulo doloroso, porém de forma desproporcional ao estímulo. É uma percepção de dor muito intensa para um estímulo que não necessariamente gera aquela intensidade de dor. O paciente apresenta hipersensibilidade localizada e comumente apresenta hipersensibilidade remota também. E não só a esse tipo de estímulo sensorial, mas em relação à audição, ao olfato, visão, pode apresentar hipersensibilidade também desses sistemas. Tudo bem? É importante que você entenda sobre isso. Esse paciente, os fatores de agravo e alívio não são claros, o paciente não apresenta de forma clara, e quando apresenta, está mais relacionado aos aspectos psicossociais, ou seja, quando o indivíduo está mais deprimido, mais ansioso, mais estressado, ele percebe que a dor piora ou melhora quando esses aspectos estão melhores. Tá? Você pergunta ao paciente, tem alguma coisa que te piora ou que te melhora? E ele fala para você, olha, quando eu estou mais estressado, eu tenho mais dor. O contrário também. Quando eu estou mais tranquilo, a minha dor está menor. Tá? Não há um padrão mecânico, tá? É ausente. Os movimentos, às vezes, não modificam o sintoma de forma clara. Se você pede o paciente para fazer os movimentos da coluna na avaliação no início, você vai lá e pede, faz a flexão, faz a extensão, talvez ele te traga uma percepção de dor. Esse paciente volta.
Se você pede agora de novo, talvez imediatamente ele já perceba diferente a dor no movimento. É muito confuso, tá? Você fica um pouco confuso na avaliação. Esse paciente que costuma dar muita dor de cabeça pra gente, tá? Na maioria das vezes, quando o fisioterapeuta não tem esse conhecimento, ele fica perdido. O que esse paciente tem? Esses pacientes comumente são rotulados como é coisa da sua cabeça. Não é. Não é coisa da cabeça do paciente. A dor é real. Nós que precisamos assumir a nossa ignorância de entender que talvez você não está preparado para identificar o tipo de dor ainda. Por esse motivo que você precisa prestar atenção nessas 3 aulas para melhor avaliar e tratar o seu paciente. Tá bom? É uma oportunidade. Esse evento é uma oportunidade para você mudar a sua realidade em relação aos seus tratamentos e não só gerar melhores resultados, mas também a sua parte financeira. Tá? Eu já vou falar sobre a avaliação dos aspectos, dos fatores psicossociais que você precisa identificar. Mas olha a importância de entender o paciente, desde o mais simples ao mais complexo. Eu vou mostrar aqui o relato de outro aluno. O que mais fez diferença na vida dele, que já era um ótimo clínico, já era um bom fisioterapeuta. Olha o que o Iago fala sobre entender o paciente, entender sobre o tipo de dor. E, cara, o que fez muita diferença na minha vida foi ter o entendimento da questão de mecanismo de dor. Para poder dar esse prognóstico, para poder ter essa confiança de falar pro cara, você precisa ficar tanto tempo, você precisa disso, você precisa daquilo. Você ainda tem experiência de dor porque você frequenta isso aqui, você frequenta esse comportamento, você faz isso. E era uma coisa que eu não tinha. Eu caçava a famosa obstrução, e se o cara não melhorasse 50%, eu já desesperava. Porque eu falei, porra, esse cara não é bloqueio mecânico, ou seja lá como cada um chama. E eu falava, porra, se ele não melhorou 50%, deu. Porque daí eu não sei o que eu vou fazer com esse cara, né? E a questão de depois, cara, de entender essa questão de mecanismo, porque assim, existe um abismo, né? Entre você tratar o cara de forma mecânica, você entender de mecanismo de dor, e outro abismo é você praticar isso dentro do consultório. E assim, cara, eu tive uma mudança muito brusca em relação à porcentagem de resolução de caso depois do curso, que foi o que ficou nítido, assim, para mim, de quantas pessoas eu, sabe, começo, meio, final, eu dou alta pro cara, mas assim, você ensinar o cara o que ele tem, ensinar o cara o que ele vai fazer, ensinar esse cara até onde ele foi muito importante, assim, a nível de carreira. Então, assim, de uma forma mais clara, assim, eu não perdi mais o paciente complexo, muito pelo contrário, de um ano para cá, eu praticamente só trabalho com paciente complexo. Eu nunca mais me senti perdido na hora de atender um paciente complexo, e eu nunca mais tive medo do cara mandar aquela mensagem, tô fudido, tô travado, o cara vir com a esposa, o cara vir, sabe, no cabo de vassoura, apoiando e tal, e eu nunca mais tive medo disso aí. Eu nunca mais tive medo de entender o cara, de conversar. Eu nunca mais tive ansiedade para pôr o cara na maca e já começar a fazer alguma coisa. Então, assim, cara, o fator confiança, porra, ele decolou, cara, porque o fato de você, todo mundo sabe, quem tá assistindo aí, até quem é paciente e tem sua profissão, você sabe o quanto é importante você ter a confiança de tudo que você faz, do resultado que você entrega, né? Então, assim, cara, essa questão para mim foi assim, sensacional, cara, de essa experiência com pacientes complexos, que hoje é o que basicamente eu trato, gente que vem de outros tratamentos, gente que vem de muito tempo com dor, gente que vem já sem esperança. Do que nós estamos falando aqui? Segurança. Segurança para entender o seu paciente. Não perder mais pacientes. Assim como o Iago, eu não perdi mais pacientes. Pelo contrário, agora eu só trato paciente complexo. E é o que mais nos procura. São os pacientes que já passaram por vários tratamentos. Engana-se aquele fisioterapeuta que acha que vai tratar só paciente agudo de primeira crise. Seus principais pacientes vão ser crônicos e você precisa ter a segurança para avaliar e tratar esse paciente. E mais uma vez, existe um colateral. Eu quero mostrar para você que há um colateral, que é o colateral financeiro. O Iago já era um ótimo fisioterapeuta, já tinha um bom faturamento, mas olha como esse conhecimento impactou na carreira dele. Preste bastante atenção. Você não perguntou, mas assim, cara, a nível de faturamento também foi uma coisa assim, realmente bizarra, porque falando de uma forma, lógico que a gente quer sempre a melhora do paciente, cara, mas é o paciente crítico e o crônico que vão dar uma estabilidade financeira pra gente, assim, não o paciente agudo. É o paciente que você muda a vida daquele cara,
Você muda a perspectiva dele em relação à vida, em relação à parte cognitiva, em relação muitas vezes ao entendimento da vida, porque alguém que tá com dor 24 horas por dia pensa de um jeito diferente do que eu que não tenho dor. Isso é inevitável, né? Então, assim, cara, a questão financeira, assim, foi uma coisa bizarra. Eu fiz uma continha ontem, enquanto a gente estava conversando em relação a fazer o papo MDC, que se eu fosse te colocar em porcentagem assim, mais de 120% a nível de faturamento de um ano para cá. Se eu pegar fevereiro do ano passado, né? Que eu entrei, se eu não me engano, eu entrei em fevereiro para turma. Então, assim, 120% de um ano. Vamos pegar por base que eu entrei para a formação em fevereiro. Fevereiro, eu fechei o mês de fevereiro com 26 e uns quebrados. Agora vamos pegar fevereiro de 24. Fevereiro, que eu viajei, agora desse ano. 42 e uns quebradinhos. Deu um up, né? É importante, tá? Ter esse conhecimento. Talvez você pense, eu já ganho bem, eu não tenho esse conhecimento e já ganho bem. Tudo bem, mas consegue perceber que ter esse conhecimento pode te dar a oportunidade de faturar ainda mais? É importante, tá? Você ter essa compreensão. Então agora vamos para a próxima etapa da avaliação, que é a identificação dos aspectos relacionados ao contexto biopsicossocial. O que nós devemos nos preocupar durante a avaliação e que comumente o fisioterapeuta não faz? Porque a avaliação baseada em mecanismos não é só identificar o tipo de dor, é também identificar os fatores relacionados ao contexto biopsicossocial. E quando nós falamos de contexto biopsicossocial, nós precisamos considerar a possibilidade de fatores genéticos, obesidade. Nós precisamos avaliar o estilo de vida do nosso paciente como um todo. Nós precisamos saber se existem comorbidades, tá? Se o paciente é portador de outras doenças. Nós precisamos avaliar os aspectos psicossociais, principalmente os níveis de estresse, depressão, ansiedade. Se o paciente apresenta catastrofização da dor, que impacta diretamente no prognóstico, tá? Crenças relacionadas sobre dor, que geram medo, consequentemente, comportamentos de evitação. Esses aspectos aqui vão impactar muito na definição do prognóstico, tá? Na definição do seu plano de tratamento, na hora de vender o tratamento para o seu paciente. Se o paciente já teve episódios anteriores de dor, se o paciente tem algum trabalho braçal que pode ser uma fonte de irritação periférica, se o paciente tem posturas mantidas ao longo do seu dia a dia, se o paciente tem algum problema em relação ao sono, tanto a qualidade quanto a quantidade, privação de sono ou insônia, se a alimentação do seu paciente ela é mais pró-nociceptiva ou anti-nociceptiva, tabagismo, sedentarismo, todos estes são fatores de risco. Eu trouxe os principais. Você precisa identificar tudo isso na avaliação. Por quê? Porque em seguida você vai elaborar o raciocínio clínico de tratamento, tá? O raciocínio clínico de tratamento para o seu paciente. E você vai usar as suas abordagens, seja bottom-up ou top-down. Já vou explicar para você, tá? Então vamos lá. Qual é o raciocínio clínico de tratamento para o paciente com dor neuropática? Nós não tratamos a doença, a lesão. Existe uma história natural de recuperação da condição de base. O nosso principal objetivo com esses pacientes é somente favorecer essa história natural, dar condições melhores com as nossas ferramentas terapêuticas para que esse indivíduo passe por este período com menos dor, menor incapacidade e menor sofrimento. Tudo bem? É importante que você entenda isso. Você não trata a hérnia de disco, por exemplo. Você não muda o posicionamento do disco. Não. Isso é um processo fisiológico que acontece pelo próprio organismo, mas você, com as suas ferramentas terapêuticas, e eu vou mostrar quais são na próxima aula, pode ajudar o seu paciente a ter menos dor, menos incapacidade e menos sofrimento. Encurtar a janela sintomática para que ele tenha um melhor período
de história natural. A gente não muda a história natural, mas a gente favorece ela. Tudo bem? Para que o paciente não desenvolva dor crônica. Tá? O que mais? O paciente nociceptivo, qual é a prioridade no tratamento? É reduzir a irritação periférica. A partir do momento em que você reduz a irritação dos nociceptores periféricos, você para de mandar informações de ameaça para o sistema nervoso central e isso já reduz a percepção de dor. Mas além de reduzir a irritação periférica com as nossas abordagens, nós precisamos também aumentar a inibição descendente. E no paciente nociplástico, qual é o raciocínio clínico de tratamento? Melhorar o funcionamento das vias nociceptivas. Melhorar o funcionamento processual. Ou seja, nós queremos que o sistema nervoso desse indivíduo reduza essa percepção de perigo de forma disfuncional, para que ele passe a perceber perigo de forma funcional. E nós queremos aumentar a inibição descendente, melhorar o funcionamento da farmácia endógena do paciente. E isso, para todos esses pacientes, nós podemos utilizar as estratégias bottom-up ou top-down. O que é bottom-up? São as técnicas onde a gente mexe na periferia, a gente aborda a periferia do paciente ou para reduzir a irritação ou para estimular a inibição descendente. E o que é top-down? É quando eu estimulo os centros superiores esperando uma inibição descendente. Você vai entender tudo isso na próxima aula. Quais ferramentas terapêuticas a gente usa para dar estímulo de baixo para cima, bottom-up? Quais ferramentas a gente usa para dar estímulo do sistema nervoso central para baixo, para a periferia? Na próxima aula, você vai aprender tudo isso. Na aula onde eu explico sobre as ferramentas terapêuticas de tratamento. E lembra que eu falei sobre dar um presente para você nessa aula? Exatamente. Eu vou disponibilizar para você a minha ficha de avaliação, tá? O que você precisa fazer para ter acesso à ficha de avaliação? Nesse exato momento, eu vou postar esse story lá no meu Instagram. Então você precisa ir lá no meu Instagram e responder ele com a palavra presente. Quando você responder essa story com a palavra presente, eu vou mandar no seu direct o link para você ter o acesso à ficha de avaliação. Eu gostaria muito que você tirasse um print dessa aula para publicar no seu Instagram também e postar. Posta lá e me marca. Coloca algum aprendizado que você teve. Me conta o que você achou dessa aula, tudo bem? E para finalizar o conteúdo da nossa aula, eu quero deixar um recado muito importante. Fica de olho no grupo de WhatsApp. Não se esqueça da nossa aula, da nossa próxima aula, tá? Ela é extremamente importante para você juntar com o conteúdo de hoje para melhor avaliar e tratar o seu paciente. Amanhã a gente vai falar sobre as ferramentas de tratamento para você tratar melhor o seu paciente com dor lombar. Tudo bem? E para finalizar agora, eu vou deixar o depoimento do João, que é aluno da primeira turma da Formação MDC, falando o quanto esse conhecimento da aula de hoje é importante para a prática clínica. Tudo bem? Te aguardo na próxima aula. Tamo junto, físio! Primeiro, queria te agradecer aí, né, sobre a formação, cara, tem mudado não só a minha vida, como a vida de várias outras pessoas, né, que a gente vai ajudando ali no dia a dia. Pô, foi basicamente um divisor de águas na minha vida, né. É muito bom, é muito importante para um clínico que trata a dor, entender de dor de forma profunda, entender os múltiplos fatores que estão envolvidos ali por trás da dor, né? Porque muitas das vezes a dor na coluna é só um reflexo de alguns hábitos, alguns comportamentos ruins. E, pô, a formação me trouxe essa clareza, assim, que antes eu desconhecia. Então é tipo você querer achar algo, achar a causa da dor do paciente, sem ao menos entender o que está por trás, né? A formação me deu muito esse norte, né? De entender o paciente como um todo, saber avaliar o paciente baseado em mecanismos
mecanismos, coisas que eu desconhecia, não sabia que existia 3 tipos de dor, várias subcategorias. Fica quase impossível alguém tratar um paciente sem ele ao menos saber de dor e saber desses fatores, né? E hoje, graças a Deus, tenho ajudado meus pacientes de uma forma muito mais assertiva, fazendo avaliação baseada em mecanismo, sendo direcional no meu tratamento, porque quando a gente entende de mecanismo, a gente vai lá e é pontual, é específico nas nossas abordagens. Muitas das vezes a pessoa até trabalha com movimentos, como eu trabalhava antes, e gerava algum resultado. A diferença é que você fica naquilo, você fica testando, aí não melhora, você não sabe por que não melhorou, se melhora, você não sabe por que melhorou também, e fica nisso, né?